Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? E hoje é o nosso quadro Descomplicando o Texto, em que eu trago um texto bíblico de maneira a trazer junto com o texto bíblico a interpretação, aquilo que o texto realmente significa, fazendo uso dos dois pilares fundamentais de interpretação bíblica. O primeiro é a centralidade de toda a Bíblia na pessoa e obra de Cristo. E o segundo é a Bíblia interpretando a si mesma. Vamos nessa? O texto que eu separei para hoje está lá na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 2, no versículo 9, que diz assim: Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Talvez, e somente talvez, digo eu, você possa ter participado de algum congresso que tenha tido esse versículo como temática e associado muito à materialidade, ao materialismo, associado a bens materiais. Ou seja, se você ama a Deus, você precisa demonstrar que ama a Deus, e ao demonstrar que ama a Deus, seja no dízimo, seja na oferta, seja em outros meios, Deus tem algo que você sequer imaginou para você. Então é como se fosse uma barganha. Então é comum interpretar esse texto dessa forma. E aqui vai mais uma dica, mais uma ferramenta para poder interpretar o texto bíblico de forma mais precisa. Todo texto bíblico, ainda que é separado, seja uma perícope tirada ali, ela tem textos anteriores a ela e textos posteriores. É o que nós chamamos de contextualizar o texto dentro ali do próprio capítulo. Né? Lembrando que uma palavra está dentro de uma frase, a frase dentro de um texto, esse texto dentro de um livro, e assim a gente vai contextualizando, fazendo uma espiral hermenêutica. Mas o que significa esse texto de que, olha, mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que isso quer dizer? E aí a gente vai ler o versículo 6 do capítulo 2, que diz assim: Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque, se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. E aí ele vem com o texto. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Veja, Paulo começa lá no texto anterior falando sobre a sabedoria de Deus, o mistério que foi revelado, algo que foi planejado na eternidade. Se nós fizermos uma contextualização canônica, a gente vai perceber que lá em Tito, quando Paulo escreve para Tito, ele fala que o plano da salvação foi executado. Na verdade, o plano planejado, ia falar isso, mas fica muito ruim, né? Mas a salvação foi planejada na eternidade. Ora, então o mistério começa aqui a ser revelado. Vamos ler mais alguns versículos depois desse texto. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos que por Deus nos foi dado gratuitamente. A pergunta é: o que nos foi dado gratuitamente? Pela graça sois salvo. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, quando Paulo diz aqui que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e jamais penetrou no coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, o que Deus tem preparado? Cristo, a salvação. E depois da salvação, o que vem mais? A restauração de todas as coisas, do novo céu, da nova terra, e nós com um corpo glorificado. Então, esse texto aqui não fala sobre materialismo, sobre prosperidade. O texto fala de salvação, de redenção. O texto fala da graça que nos foi dada, que é Jesus Cristo, porque nós não tínhamos como cumprir as exigências de Deus, que é a andar segundo a lei moral de Deus.
Então, ele nos deu Cristo, e Cristo, cumprindo toda a lei, nós somos reconciliados com Deus por meio desse representante. Então, é disso que o Paulo está falando, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós, é a salvação. E depois da salvação, Deus vai redimir todas as coisas, a parte humana e a parte não humana, e ele irá habitar conosco para todo sempre. Ele não mais irá se manifestar, ele agora passará a habitar. Então é isso que esse texto está dizendo, certo? Então, dicas de interpretação bíblica: contexto, texto anterior, texto posterior. Depois, uma contextualização canônica. Assim você vai conseguir extrair do texto aquilo que o texto realmente significa, tá certo? Então esse foi o nosso quadro Descomplicando o Texto. Se você gostou, deixa o joinha, se inscreve aí no canal, comenta qualquer coisa, compartilha esse vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas, tá certo? Então que Deus possa te abençoar e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.